Olá, meu nome é Ana Carla, eu sou aluna do doutorado no IEL, na Unicamp. E essa apresentação é o recorte de uma pesquisa de doutoramento que está sendo realizada no Instituto de Estudos Linguísticos da Unicamp, em Campinas, em São Paulo, no Brasil, sob a orientação da professora Daniela Palma, e tem como título provisório, Entre Tecidos e Canções, uma pesquisa sobre as produções plurissensoriais de mulheres andinas. Pois bem, ao vir realizar minha pesquisa, não é, de mestrado nos Andes bolivianos, eu me deparei com um grupo de mulheres, mulheres artesãs, que não só teciam, como elas cantavam enquanto realizavam seus trabalhos manuais. Quer dizer, essas mulheres, elas faziam parte de um processo plurissensorial de construção de sentidos. A pesquisa está sendo realizada na Cordilheira dos Andes, na Bolívia, no estado de Oruro, a 3.800 metros de altitude, levando em consideração o nível do mar. É uma cidade com mais ou menos 800 mil habitantes no altiplano boliviano, e se caracteriza por seu clima desértico, com frios de 17 graus negativos e pouca umidade no ar. Oruro é uma cidade que mantém suas tradições culturais desde os tempos incas. Muitos coletivos indígenas, como, por exemplo, os uruburatos, se mantêm afastados da vida urbana, conservando o seu idioma, o quechua, não é? E também os seus usos e os seus costumes. Aqui uma foto, né, de um grupo de autoridades originárias na comunidade de Coribiri, onde eu estou realizando a pesquisa, que fica dentro do estado de Oruro. Agora, vejam, as mulheres do altiplano, elas costumam tecer colchas, roupas, e elas são mantenedoras de uma tradição que vem desde os tempos incas. Quer dizer, as saltas, como é chamado aqui, que são os tecidos, esses tecidos que vocês podem ver aqui, não é? Se desenvolveram entre os anos de 1200 e 1500. A lã da lhama, da alpaca, é o material mais resistente, não é? Que é utilizado na confecção das saltas. A lã da vicunha ficou reservada à elite e, em geral, se usa as cores branca, preta e marrom. Se vocês vierem aqui na Bolívia, por exemplo, na capital La Paz, e vier comprar uma blusa de frio, por exemplo, vocês vão encontrar nessas cores, né? Porque é reservada para os turistas. E as saltas, elas se desenvolveram com características diferentes nos diferentes suios e alhos. Por exemplo, essa cor verde aqui, ó, que predomina nessa foto, não é? Ela representa o alho pacarres, que é onde eu faço a pesquisa. Os suios seriam mais ou menos regiões e os alhos seriam mais ou menos os estados. Agora, as saitas andinas, elas fazem parte de uma construção de sentidos, né, como se fosse um processo, não é, plurissensorial. Quer dizer, o tecer apresenta imagens mentais e imagens visuais. E essas imagens são expressas em formas de cores, de espaços, de contornos, e constroem a história cultural dos Andes, né? E essas imagens plásticas, elas são documentos gráficos de uma ideologia ou de um sistema de valores. Para conhecer um pouco do contexto em que esta pesquisa está sendo realizada, vale conhecer também um pouco da construção da cosmovisão andina e como essa cosmovisão é expressa nas saltas, né? Aqui estão um modelo quando estão começando a fazer as saltas. Pois bem, para os povos andinos, o mundo é uma totalidade viva, onde o todo é mais que a soma das partes e onde qualquer evento se encontra imerso dentro dos demais eventos e cada parte reflete o todo. Seria mais ou menos uma holografia andina. A totalidade
se constitui pela coletividade natural, a pátia, e compreende o conjunto de comunidades vivas, diversas e variáveis, que se constitui pelo solo, clima, água, os animais, as plantas, e pela comunidade humana, né, que é multiétnica e que compreende os diferentes povos que habitam no mundo. Também são parte dessa cosmovisão andina as comunidades dos deuses, né, que possuem o caráter de huacas, os lugares sagrados. Na concepção andina, tudo é sagrado. As montanhas, as estrelas, o sol, a lua, os raios, as pedras, os mortos, os rios, os mananciais, os animais, as plantas, tudo tem vida e todos vivem em sua plenitude, né? Nos 3 mundos que constituem esse cosmos andino, né? E quais são esses mundos? Vamos conhecer um pouquinho desses mundos. Primeiro, a Ukupatcha, né? Que é o inframundo, é a raiz de tudo. E tudo que está sobre a Terra, né, se alimenta desse inframundo. É o mundo dos mortos, o mundo dos antepassados, e que é simbolizado pela serpente. A Kaipacha, que é o mundo transitório, esse mundo que estamos, e que é representado pelo Puma, o Pumandinho. Né? E a Anapacha, que é o mundo de cima, né, onde vivem os deuses, as grandes montanhas, os sapos, as serras, as árvores, os deuses andinos, os guardiões das cidades, e que é representado pelo Kombu. Agora, a articulação desses 3 níveis, né, desses 3 mundos, constituem o universo. E os seres humanos, né, participam desse universo como um ser inteiro. Então, a tecelagem, né, ela constitui a base analógica entre todas as atividades feitas por mulheres, inclusive o canto. Os desenhos das saltas, as repetições, as reflexões, as simetrias, elas podem ser encontradas tanto na confecção dos tecidos, como na arquitetura, na música, nas cerâmicas, nos cantos. Agora, um exemplo, por exemplo, na arquitetura. Veja essa foto eu tirei na cidade de El Alto, que é uma cidade que fica próximo à capital La Paz, e aqui se pode ver toda uma narrativa, não é? Que é pintada em um prédio e que traduz também, né, narrativas andinas. Um outro modelo é a cerâmica. Veja que é uma cerâmica inca, não é? Mas aqui já é um vaso mais novo, pintado à mão, e que também transmite narrativas. Pois bem, é assim que o canto das mulheres, né, enquanto elas tecem, transmite uma percepção sensorial que expressa a construção do ser feminino inserido na cultura andina. Se começa a tecer desde criança, né, ainda muito jovem, com 2 ou 3 fios de lã, até chegar na idade adulta, quando se já é uma expert. Os discursos cantados e tecidos, né, são como intertextos multimodais que transmitem sentido. Agora, falando um pouco da pesquisa especificamente, o que está sendo realizado, não é? Com essa pesquisa, nós objetivamos analisar as narrativas expressas por mulheres nas escritas grafocêntricas das saltas andinas, relacionadas com as diversas formas de expressão e comunicação que estão envolvidas no processo de produção das narrativas, buscando dar visibilidade a outras formas de produção de conhecimento que não são as hegemônicas. As vozes que ecoam nas mensagens multimodais das narrativas indígenas nos levam a observar que outros sujeitos que são criticamente letrados estão deixando suas interpretações na história e devemos reconhecer essas interpretações, outros pontos de vista e vê-los como sujeitos que se posicionam e que estão sendo também no mundo. Quanto à fundamentação teórica, né, essa pesquisa ela se baseia nos novos estudos do letramento, na semiótica social,
na multimodalidade preconizada por Rod, Kress, Van Leuven, Kress, e que destaca, né, o paralelismo dos modos semióticos verbais e não verbais, e que são evidenciados na construção de significados que constituem determinado texto. Farão parte também do escopo teórico da pesquisa as teorias decoloniais, né, como de autores como Baba, Mignolo, Maldonato Torres, né, a antropologia dos sentidos também. Quanto à metodologia, a pesquisa será de natureza etnográfica. Né? Eu estou, nesse momento, na Bolívia para a coleta de dados, né? E é mesmo etnográfico no sentido tradicional do termo, que, segundo Geertz, busca explicar o contexto em que os eventos de letramento ocorrem ou ocorreram. Contudo, para a realização da pesquisa, utilizaremos o método cartográfico, né, desenvolvido por Deleuze-Guattari, para a coleta dos dados, análise e para a investigação. A cartografia, não é, foge aos métodos rígidos e busca desenvolver práticas de acompanhamento de processos, quer dizer, busca uma filosofia da multiplicidade, evidenciando que não há entrada nem saída que sejam corretas ou orientadas para um caminho plural. Agora, o que está sendo feito nesse momento? Eu estou terminando o primeiro ano de doutorado, e no Brasil nós temos que fazer as disciplinas, então eu estou terminando as disciplinas, eu já estou realizando leituras, né, para compor a tese, eu estou recolhendo material de campo, são materiais grafocêntricos, e estou fazendo gravações e fotos na comunidade. E aqui estão as referências dessa apresentação, são algumas, não coloquei todas. E aqui eu passo um pequeno vídeo para que vocês entendam mais ou menos como se constitui, não é, esse tecer e esse canto das mulheres na Cordilheira dos Andes. Tejer en los Andes no es solo tejer, es sostener un diálogo con el origen. Es un sistema de comunicación muy eficiente entre el inicio de la vida y este instante presente. Tejer es atrapar la información del cosmos, reconociéndose uno en lo divino, y manifestarla con aparente simpleza en un complejo manto andino. Y así nomás, tejiendo, así se va comprendiendo que cada planeta en el universo es un cuerpo vivo que funciona en relación a otro cuerpo bajo un solo latido. Y cada estrella es tan solo un punto, pero un punto indispensable en ese gran tejido. Y así nomás tejiendo, así se va comprendiendo que un árbol no es solo un árbol, es un eje que se ancla en la tierra y se proyecta hacia el cielo. Y así tranquilito nomás, como un simple canal, recoge en sus raíces la memoria del fondo de la tierra, del centro de ese centro, y recibe en sus hojas la que viene con el sol, del origen de ese origen. Para tejer, que no solo es tejer, las mujeres andinas se amarran al árbol desde su centro, como quien se conecta a través de un cordón umbilical a esa memoria ancestral. Los hilos de urdimbre son como venas que irrigan al vientre, y en la trama se va plasmando, con infinita paciencia, esos miles de años de abstracción que forman parte de su genética y su conciencia. Los símbolos de los mantos, que no son solo símbolos del azar, condensan conceptos universales con absoluta precisión, una ciencia geométrica que se funde con el arte
en constante integración. En cada tejido se descubre el sueño de un pueblo que ancla su identidad en sus vestimentas. ¿Qué animal no lleva puesto en su piel ese manto diferenciador que lo protege del frío, de las aguas, del viento y del sol? Pero los mantos andinos protegen más allá de los humores del clima. Ellos cubren los cuerpos de conocimiento y protegen del peligro más temido por cualquier pueblo consciente, que es el peligro al olvido. E, por fim, eu agradeço a oportunidade, né, de estar participando desse evento. O meu muito obrigada à organização e a toda a comissão organizadora.